Trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Carter relaxed and smiling. Para começar essa história, temos que voltar mais uma vez para dezembro de 2015, quando Conor McGregor nocauteou José Aldo em apenas 13 segundos. O dia em que o maior astro do UFC chegou no topo do MMA. Não só foi um turning point para a carreira do irlandês, mas também para todo o UFC. McGregor já era o principal alvo antes dessa luta, a galinha dos ovos de ouro, a luta mais rentável de todo o esporte, e por isso todos queriam um pedaço desse sucesso. De todas as categorias, haviam vários lutadores querendo roubar um pouco dessa atenção que McGregor recebia, e depois que ele se tornou campeão, isso só aumentou. Na coletiva de imprensa, atletas de 3 categorias diferentes bateram boca com o irlandês. E no final de semana seguinte da luta contra Aldo, no último card do UFC em 2015, 3 lutadores o desafiaram na mesma noite: Charles do Bronx, Nate Diaz e o então campeão dos leves, Rafael dos Anjos. Mr. McGregor, if you wanna come to lightweight division, this is my division, man. It's better to stay on featherweight division. Whatever you want, man. I'm here to stay. Logicamente, de todos esses desafios, o que mais chamou a atenção foi o do campeão dos leves, já que ia de encontro com um grande plano do irlandês: subir de categoria e se tornar o primeiro duplo campeão da história do UFC. Em 2015, McGregor fez 2 eventos, e os 2 somados superaram a marca de 2 milhões de pacotes pay-per-view vendidos, os 2 eventos mais rentáveis do UFC naquele ano. E sabendo da máquina financeira que tinham nas mãos, o UFC estava mais do que pronto para investir no irlandês. E assim, ao invés de conceder uma revanche imediata para José Aldo, o UFC anunciou a segunda luta entre campeões da história da organização: Conor McGregor contra Rafael dos Anjos pelo cinturão peso leve. E a luta foi marcada para o UFC 196, no dia 5 de março de 2016. Houve controvérsia, muitos lutadores do peso pena e peso leve não concordaram, mas não havia dúvidas de que seria uma luta astronômica, e foi um dos primeiros passos da era das Money Fights na organização. E tudo ia bem até que no dia 23 de fevereiro, menos de 2 semanas antes do evento, Rafael dos Anjos quebrou o pé durante os treinos e assim a luta contra Conor McGregor foi cancelada. Faltando pouco tempo para aquele que seria o maior card do ano até então, o UFC tinha que agir rápido. McGregor se mostrou disposto a manter as coisas de pé e disse que continuaria no card aguardando um substituto, mesmo que essa luta não valesse um cinturão. E vários atletas foram cogitados, inclusive o próprio José Aldo, mas a maioria recusou, alegando o mesmo problema: o pouquíssimo tempo de preparo. E foi aí que o UFC voltou atrás para um dos nomes que desafiou Conor McGregor em Orlando: Nate Diaz. Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for, I'm gonna fight your You know what's the real fight? What's the real money fight is me. Campeão do TUF e altamente polêmico, Nate Diaz tinha acabado de voltar de uma performance excelente contra Michael Johnson, na noite em que desafiou McGregor. Na verdade, ele já vinha há muito tempo de olho no irlandês, desde que o McGregor começou a atacar atletas de diferentes divisões. O Nate era top 6 da categoria dos leves na época, mas não era tão popular quanto seu irmão mais velho Nick Diaz, ex-campeão do Strikeforce. Mas juntos eles formavam a dupla dos irmãos Diaz, polêmicos, marrentos, provocadores, com aquela postura de gangster e sem travas na língua. E assim, com poucas opções, Dana White anunciou no dia 24 de fevereiro que Nate Diaz seria o novo adversário de Conor McGregor, mas haveria uma grande mudança. Apesar de ser um peso leve, Nate Diaz alegou que não teria tempo para bater os 70 quilos até o dia 5 e propôs que a luta acontecesse nos meio-médios, 2 categorias e 13 quilos acima da qual o McGregor foi campeão. Diaz já tinha lutado nos meio-médios, já tinha porte para a categoria, diferente do McGregor, que até então sequer tinha estreado no peso leve no UFC. Só que apesar da grande desvantagem física, o irlandês aceitou o desafio e os dois se enfrentariam nos meio-médios em uma luta de 5 rounds, obviamente sem valer cinturão algum. McGregor aceitou o desafio simplesmente para manter o show de pé e também para se testar. E por causa da postura provocadora dos dois, mesmo com apenas 11 dias para o evento, o conflito verbal roubou totalmente a cena e chamou ainda mais atenção do que a luta contra Rafael dos Anjos. Nate, congratulations.
You're rich now. You like Nick's little bro, you know what I mean? How can you not like him? Like a little cholo gangster from the hood. But at the same time, he coaches kids jiu-jitsu on a Sunday morning. He makes gun signs with the right hand and animal balloons with the left hand. Fuck you. Fuck you, Mel. I don't give a fuck what you say, motherfucker. I'm going to talk about money, the UFC and all that I'll take sort of over stuff. from here, Nate. You can bounce. Take a coffee break, Nate. And by coffee break, I mean bring me my coffee. They want you to give us a quick count to 10, both of you gentlemen, if you don't mind. Nate can only count to 5. Conor loves to make predictions about his fights. Nate, do you have a prediction for Saturday? He don't believe his prediction. I believe I'm gonna bounce You your don't head off believe the it? No. canvas. The only approach I changed is I dug the grave a little bit wider, a little bit longer for Nate's skinny, fat, long body. You gotta recognize because he knows what's real. He knows this is the real. See, you know. You know that. You know it's the real. Right. I told you I'll put a hole in your face. He has a bully mentality until a real man shows up. And he's scared of the real man. John Andy, fuck you. How about that? But all I want is a thank you, or even a little dance. Welcome. Even a little dance. Dance for me, Nate. Dance for me. And don't look me in the eye when you dance. No fim das contas, parece que tudo deu certo, e mais certo do que o plano original, já que a luta parecia que seria um sucesso ainda maior do que a anterior. A rivalidade, a rixa entre Diaz e McGregor explodiu no mundo inteiro. E na sexta-feira, sem fazer o corte de peso e com a barriga cheia, McGregor subiu na balança e bateu tranquilamente os 77 quilos. Nate Diaz fez a desidratação e também bateu os 77 quilos. Ele estaria mais pesado na noite da luta. E com isso, o melhor plano B da história do UFC estava finalmente encaminhado. Ainda como campeão dos penas, Conor McGregor entraria com o calção preto e dourado no octógono, mas ele estava bem longe da sua divisão, estreando nos meio-médios, 2 categorias acima de onde ele é rei, diante do gangster de Stockton, Nate Diaz. Em momentos antes do início da luta, eles ainda estavam se provocando e se recusaram a tocar as luvas, mas com o aval de Herb Dean, o trash talk acabou e a verdadeira luta finalmente começou. Conor já lança a sua mão esquerda logo no início, já conseguindo encurtar a distância e pressionando Diaz. Conor lança um chute rodado, os dois vão pro clinch, mas voltam pro centro. E toda vez que Nate avança, ele recebe um contragolpe de esquerda do irlandês. McGregor começa a provocar e continua acertando golpes precisos e potentes no rosto de Diaz. Só que diferente dos seus adversários no peso pena, Diaz estava absorvendo os melhores golpes do irlandês e continuando de pé. Frustrado, McGregor continuou bombardeando Diaz com seus melhores e mais fortes socos. O rosto do Diaz já estava começando a sangrar, mas ele continuava de pé. Na reta final do round, Diaz tenta a queda, mas é McGregor quem fica por cima. Diaz se defende e o primeiro round chega ao fim. McGregor dominou esse primeiro round completamente, mas Diaz conseguiu ficar de pé até o fim. E todos sabem que, no mundo dos irmãos Diaz, conhecidos pelo cardio, quanto mais a luta se estender, melhor para eles. McGregor volta com outros chutes rodados, direcionando Diaz para sua mão esquerda. Conor bate embaixo e em cima. Novamente a mão esquerda volta a acertar o rosto de Diaz. De novo e de novo. Mas algo curioso estava acontecendo. Cada vez mais, Conor parecia estar ficando mais lento, a guarda ficando mais baixa e seu ritmo começando a diminuir. Enquanto Diaz, apesar de estar com o rosto bem avariado, sequer parecia cansado. E com Conor desacelerando, Diaz começou a pegar o timing do irlandês. E foi assim que na metade do segundo round foi a vez de Nate Diaz, que conectou um jab direto certeiro no queixo de Conor McGregor, que sentiu o golpe. E agora o jogo virou. Diaz vai à caça. Atordoado e cansado, McGregor é soterrado pela pressão e o volume de golpes do Diaz. Conor ficou tão desesperado que jogou os dados e tentou uma queda, mas acabou caindo na teia do faixa preta de Cesar Gracie. Nate se defende, monta o irlandês e o força a dar as costas, onde encaixa o mata-leão e força o campeão dos penas a bater em desistência. Senhoras e senhores, Nate Diaz vence Conor McGregor. I'm not surprised.
Pela primeira vez no UFC, Conor McGregor foi derrotado. Essa foi apenas a terceira derrota da carreira do irlandês, que não perdia desde 2010, 6 anos. A derrota foi certamente um banho de água fria para ele e seus ambiciosos planos de se tornar o primeiro duplo campeão. Só que apesar das provocações anteriores, Conor foi humilde na derrota, reconheceu que subestimou a resistência de Diaz e que não cadenciou bem a sua energia. Foi a partir dessa luta que o grande ponto fraco de Conor McGregor foi exposto, o cardio. Na metade do segundo round, o irlandês já não era mais o mesmo do início do combate. Um péssimo sinal, principalmente quando se enfrenta um adversário como Nate Diaz, que cresce à medida que a luta se estende. E com sua primeira derrota no UFC, a sua aura de invencibilidade foi quebrada, e a dúvida que ficava agora era o que seria o próximo passo de Conor McGregor. Enquanto isso, no lado do vencedor, a vitória foi sem dúvidas o ponto em que a chave virou para a carreira de Nate Diaz, e o transformou na estrela global que conhecemos hoje em dia. Sua popularidade simplesmente disparou, ficando ainda mais famoso do que o seu irmão mais velho. Finalmente, ele se tornou aquela sensação que ele sempre quis se tornar, um dos lutadores mais populares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Ele venceu Conor McGregor no auge, e com a crescente popularidade de Nate Diaz, as dúvidas sobre o futuro foram acabando, quando chegaram os números do UFC 196, que foi simplesmente o evento mais vendido da história da organização até então, mais de 1.300.000 pacotes pay-per-view vendidos. E com o sucesso da luta, a ascensão meteórica de Diaz e a fome insaciável de Conor McGregor por vingança, o UFC agendou a revanche entre Conor McGregor e Nate Diaz como luta principal do histórico UFC 200, que ocorreria em julho de 2016. E houve muita polêmica em relação a essa revanche, já que Conor ainda era o campeão dos penas e já faria sua segunda luta seguida fora da divisão. Ele precisava defender o seu título, sem falar que José Aldo não teve revanche imediata contra o McGregor, mas o McGregor teve revanche imediata contra o Diaz. E para não travar a divisão dos penas, o UFC também marcou o José Aldo contra Frank Edgar, também no UFC 200, pelo cinturão interino dos penas. E o irlandês estava obcecado com a revanche, tanto que investiu cerca de $1 milhão em treinamentos para encarar Diaz de novo. Só que esse foco nos treinos teve consequências. McGregor estava totalmente desmotivado a participar dos eventos e compromissos de mídia para promover o UFC 200. E isso só foi irritando Dana White. Na coletiva de imprensa pré-UFC 200, o irlandês foi o único atleta que não apareceu, alegando que estava cansado dessa rotina de promoção e justificou que, apesar da ausência, nenhum dos outros lutadores presentes gerou mais receita do que ele. Mas o presidente do UFC não engoliu essa conversa e estava farto da falta de comprometimento do irlandês. E como punição, ele cancelou a revanche, colocando Daniel Cormier contra John Jones como a nova luta principal do UFC 200. E isso desencadeou uma guerra fria entre Dana White e Conor McGregor nos bastidores. E como retaliação, o irlandês parou o mundo ao anunciar a sua aposentadoria do MMA nas redes sociais. O tweet circulou o mundo inteiro e foi o mais comentado de 2016, superando inclusive o tweet de aposentadoria do Kobe Bryant. O grande público não entendia o que estava acontecendo, mas quem estava mais próximo sabia que o irlandês não estava realmente se aposentando, mas estava usando isso como um blefe, uma manobra de negociação para conseguir o que queria do UFC. Depois de algumas semanas dessa guerra fria, Conor McGregor foi visto com Dana White em Los Angeles, e em seguida, o presidente do UFC também postou uma foto com Nate Diaz, deixando claro que alguma coisa estava acontecendo nos bastidores. E assim, no dia 5 de junho, durante o UFC 199, foi novamente confirmada a revanche entre Conor McGregor e Nate Diaz, dessa vez para o UFC 202, em agosto de 2016. Houveram, no entanto, algumas exigências por parte dos dois lutadores. Nate Diaz exigiu um pagamento maior, além de uma compensação pela luta cancelada do UFC 200. Já Conor McGregor exigiu que a revanche fosse realizada nas exatas mesmas condições do primeiro combate, ou seja, novamente nos meio-médios, com 5 rounds de duração, e em Las Vegas. Ele queria vencer Nate nas mesmas condições da primeira luta. Demorou um pouco, mas Dana White conseguiu atender as duas partes,
E como esperado, a rixa entre os dois reacendeu mais forte do que nunca, mas agora McGregor estava muito mais centrado e mais sério do que na primeira luta. Ele sabia do que estava prestes a enfrentar. E dessa vez, o irlandês compareceu aos compromissos de mídia, mas como de costume, ele chegou atrasado à coletiva de imprensa na semana da luta, e isso irritou bastante Nate Diaz e sua equipe. Com isso, ele deixou o local no meio da coletiva de imprensa e jogou uma garrafa d'água em Conor, que reagiu imediatamente, jogando latas de Monster cheias e garrafas d'água no meio da coletiva de imprensa e perto dos jornalistas e público presente. A coletiva foi cancelada e os lutadores foram separados e multados pela Comissão Atlética de Nevada. A luta, no entanto, continuou de pé e a tensão entre os dois continuava nas alturas. E essa mesma energia foi mantida durante a pesagem. McGregor disse que Diaz deveria tê-lo matado quando teve a chance, pois agora ele estava de volta para ter a sua vingança. Cadenciar a sua energia, focar mais na precisão do que na potência e repetir tudo aquilo que deu certo na primeira luta. Essa era a missão de Conor McGregor. Já Diaz só precisava repetir o que fez antes, mas agora ele teve um treinamento completo e já tinha conhecimento das armas do irlandês. O primeiro round começa com McGregor mais paciente e centrado, além de mostrar logo no início da luta o seu novo trunfo, os chutes na perna, para desacelerar o ritmo do Diaz. Aos poucos, a mão esquerda foi encontrando seu alvo, até que finalmente McGregor acerta Diaz em cheio e consegue um knockdown. McGregor vai pra cima, mas percebe que Diaz se recuperou rápido, então ele decide se preservar e esperar Diaz se levantar. Ao menos por enquanto, Conor estava na ponta dos cascos e dominando completamente esse primeiro round, assim como foi na luta anterior. Só que dessa vez, ele estava com mais calma, mais precisão e ainda teve a adição dos chutes baixos. O primeiro round acaba com McGregor saindo na frente na luta. Já no segundo round, em apenas alguns segundos, McGregor consegue o seu segundo knockdown, só que mais uma vez ele sabia que Diaz se recupera rápido e evitou partir para cima para conservar energia e evitar a luta de solo. Mas logo em seguida, ele consegue o seu terceiro knockdown em apenas 6 minutos de luta. De novo, ele permitiu que Diaz se levantasse. Até então, Conor estava dominando mais uma vez a luta, sobrando na trocação e acertando sempre a sua mão esquerda. Até que na segunda metade do segundo round, o pesadelo começou a se repetir. Mais uma vez, McGregor começou a desacelerar. Seu rendimento começou a cair e Nate começou a crescer na luta. O cenário da primeira luta se repetiu. Nate encurrala McGregor na grade e desfere dezenas e dezenas de socos, mas o campeão dos penas consegue se defender. Nate terminou melhor esse segundo round, mas com 2 knockdowns, McGregor ainda venceu essa parcial com clareza, só que mais uma vez, ele já estava cansado no fim do segundo round. E depois de ser dominado no início da luta, agora era Diaz quem estava pressionando e marchando para frente, colocando McGregor na grade e trabalhando muito no clinch, tentando cansar ainda mais o irlandês. Conor estava tão cansado que começou a correr de Nate Diaz para ganhar espaço, mas o americano seguiu indo para cima como um tanque de guerra, engolindo os melhores golpes do McGregor. Mais uma vez ele jogou o irlandês na grade e desferiu dezenas e mais dezenas de golpes no rosto. McGregor balançou, sentiu os golpes e ficou em apuros. Diaz apertou o passo e buscou o nocaute técnico, descarregando tudo o que tinha, enquanto McGregor lutava para vencer o relógio. Por pouco, McGregor foi salvo pelo gongo, mas o terceiro round foi todo do Nate Diaz. E por incrível que pareça, houve uma nova reviravolta no quarto round. Com o rosto ensanguentado e as pernas doloridas com os chutes baixos de Conor, agora era Diaz quem estava diminuindo o ritmo, e com isso McGregor usou a última bala da agulha e sacrificou toda a sua energia restante para vencer esse quarto round. Diaz ainda tentou colocar McGregor na grade e trabalhar no clinch, mas o irlandês se soltou e voltou a encaixar a sua mão esquerda. O quarto e acirrado round chega ao fim. Depois de usar toda a sua reserva, Conor volta vazio para o quinto round, e mais uma vez a maré muda a favor de Nate Diaz, que volta a pressionar e tenta colocar para baixo, mas Conor se defende. Diaz segue trabalhando no dirty boxing, enquanto McGregor está visivelmente exausto, mas ainda consegue se defender da pressão e das tentativas de queda de Diaz. O irlandês basicamente colocou todas as suas fichas agora na defesa, focando apenas em sobreviver ao round na esperança de vencer a luta na pontuação. Diaz finalmente consegue a queda com menos de 30 segundos para o fim da luta. Tarde demais
para conseguir algo efetivo. Conor McGregor sobrevive ao 5º round e a grande revanche chega ao fim. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Jeff Bowen scores the contest 48-47. Len Schroeder scores it 47-47. And Derek Clearly scores it 48-47 for the winner by majority decision, the notorious Conor McGregor! Surprise, surprise! The king is back! Logo depois da luta, McGregor e Diaz já concordaram em fazer uma terceira luta, mas a história tinha outros planos. Depois da revanche, McGregor foi duplo campeão e seguiu por um caminho bem diferente do Diaz. No fim das contas, apesar do enorme sucesso da segunda luta, que foi indicada para a melhor luta de 2016 e vendeu mais do que o combate anterior, a trilogia acabou nunca saindo do papel. Mas até hoje, McGregor ainda sonha em ter um tira-teima com Diaz, que deixou o UFC em 2022, mas ainda pretende voltar e já afirmou também que topa fazer uma terceira luta. Essa foi sem dúvidas uma rivalidade divertida e empolgante de se acompanhar, e dado o sucesso dos dois, no timing correto, sempre existirá uma fagulha de esperança para que a terceira luta finalmente aconteça. Até lá, a rivalidade entre Conor McGregor e Nate Diaz nunca morrerá.